Aqui temos um exercício bastante interessante sobre a aplicação da função do segundo grau a problemas práticos. Então aqui a pergunta é: que equação é obtida depois de modelar a curva ao lado por um arco de parábola? Ora, eu vejo aqui que é como se houvesse uma tabela, e esta tabela de pontos me dá valores de x e valores de y. Então, para x igual a 1, eu tenho y igual a 3. Para x igual a 4, eu tenho y igual a 2. E, finalmente, para x igual a 9, eu tenho y igual a 5. Então, eu tenho 3 pontos, 3 coordenadas de x, 3 coordenadas de y. Então, se eu quero ajustar uma parábola, então é como se y fosse igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observe que eu conheço os valores de x, mas no momento que eu escrevo a equação da minha parábola como ax2 mais bx mais c, os coeficientes a, b e c são desconhecidos. Então eu vou formar um sistema de 3 equações com 3 incógnitas para que, ao final, eu possa descobrir os valores de a, b e c. Simples assim. Então, vamos começar a escrever. Então, eu tenho a vezes 1 ao quadrado, portanto, primeira equação a, mais b vezes 1, mais c vezes 1, tudo isso igual ao valor de y, que é igual a 3. Em outras palavras, eu estou fazendo nesta equação x igual a 1. Então, a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, igual ao valor de y que eu tenho aqui. Então, eu impus que para x igual a 1, eu devo receber um valor de y igual a 3. Muito bem. Para x igual a 4, então, a vezes 4 ao quadrado, portanto, 16a, mais b vezes 4, 4b, mais c, tudo isso tem que me retornar o valor de y, que é igual a 2. Quando x é igual a 4, y é igual a 2. E, por fim, quando x é igual a 9, eu tenho, então, a vezes 9 ao quadrado, 81a. Mais b vezes 9, 9b, mais c, tudo isso tem que me dar, então, o valor 5. Muito bem, um sistema de 3 equações com 3 incógnitas que eu vou resolver por determinante, e cada determinante será calculado pela regra de Sarros. Então, eu vejo aqui que o determinante delta deste sistema é dado por 1, 1 e 1, depois 16, 4 e 1, 81, 9 e 1. Então, pela regra de Sarros, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, 1, 16, 81, 1, 4 e 9. Muito bem. Quando eu faço isto, eu obtenho aqui as paralelas à diagonal principal. 1 vezes 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes 1 vezes 81, 81. Mais 1 vezes 16 vezes 9, 144. E agora eu vou subtrair as paralelas à diagonal secundária. 81 vezes 4, 324. Menos 9, menos 16. E obtenho, então, para o valor deste determinante principal, o valor menos 120.
Em seguida, eu preciso calcular o determinante associado à incógnita A. Para isso, eu vou substituir o vetor de termos independentes, a coluna de termos independentes, que é esta coluna 3, 2, 5, na coluna dos coeficientes associados à incógnita A, ou seja, vai sair a coluna 1, 16, 81 e depois vai entrar a coluna 3, 2, 5. Então eu tenho 3, 2 e 5, depois 1, 4, 9, depois 1, 1 e 1. E agora eu repito, então, as duas primeiras colunas deste determinante, que são 3, 2 e 5, 1, 4 e 9. Muito bem? Então, paralelas à diagonal principal, 3 vezes 4, 12, mais 5, mais 18. E agora vou subtrair as paralelas à secundária. Menos 20, menos 27, menos 2. E obtenho nesta conta menos 14. Em seguida, o determinante associado à incógnita B. Então, meu ΔB, eu faço a mesma coisa, só que agora substituindo a coluna associada a B por 3, 2, 5. Então, 1, 16, 81. E agora, em lugar da coluna que era associada aos coeficientes de B, eu vou colocar 3, 2 e 5. E eu continuo com a minha matriz original. E agora eu vou repetir como fiz ali, 1, 16, 81. 3, 2 e 5. Então agora eu obtenho paralelas 2, mais 243, mais 80, e subtraio agora os produtos da diagonal paralelos à diagonal secundária. 162, menos 5, menos 48. E obtenho nesta ocasião, então, mais 110. E por último, o determinante associado à incógnita C, ΔC. Então agora eu tenho 1, 16, 81, 1, 4 e 9, 3, 2 e 5, 1, 16, 81, 1, 4 e 9. Fazendo a mesma coisa, não vou repetir todas as contas aqui, mas você pode conferir depois. Esse resultado dá menos 456. Feitas as simplificações, eu descubro que a incógnita A é o valor de ΔA dividido por delta. O valor de B, quando eu uso a metodologia do determinante, é igual a ΔB sobre delta. E o valor de C é a divisão do ΔC sobre delta. Então, o valor de A, feitas as simplificações, dá 7 sobre 60. O valor de B me dá menos 11 sobre 12. E o valor de C me dá 19 sobre 5. Então, a curva que eu modelei
para substituir aquela curva que eu desconheço, que pode ser um teto de uma obra, pode ser alguma coisa ali que eu tirei aquelas 3 medidas. Então, a minha curva, o meu arco de parábola será 7x² sobre 60 menos 11x sobre 12 mais 19 sobre 5. Então aqui eu posso reproduzir. Vamos ver então se ao dar os valores de x igual a 1, igual a 4, igual a 9, se eu reproduzo com esta equação que aqui está, os valores originais. Então aqui está y, fazendo as contas, eu vou descobrir que quando eu jogo x igual a 1 nesta equação, eu de fato obtenho 3. Quando jogo x igual a 4 nesta equação, de fato obtenho 2. E por último, quando jogo x igual a 9, de fato obtenho 5 como resposta. Então aí está a parábola, o arco de parábola que aproxima ou que modela aquela curva original, é esta que aqui se encontra.